Bom dia. Bom dia, Ótimo. tudo bem? Tudo bem? Como está a imagem agora? Agora tá perfeita. Excelente. Laura, temos acho que mais uma ou duas pessoas conectadas. Podemos esperar alguns minutinhos? Sim, E aí sim, o damos pessoal vai início. chegando bastante hora, né? Aham. Ótimo. Fiz um chimarrão aqui. Já que ia ser um Excelente. café, né? Já tomei o café, falei, então vou fazer um chimarrão para acompanhar. Só não podemos compartilhar, né, em tempos de Covid, é uma tristeza. Eu tenho uma amiga que outro dia disse, esse é o lado bom do Covid, eu posso ter um chimarrão só para mim. Ah, A gente tem que sempre ver o lado positivo das coisas, com toda certeza. mas eu gosto de compartilhar também, eu gosto de ter a roda do chimarrão, faz parte da cultura aqui. Muito bom. Muito bem, qual vai ser a nossa audiência, Gabriel, tu sabe? Bom, acho que eu posso até começar a explicar um pouquinho de como funciona o motivo desta live, né? E quem é o Uhum. público esperado e até mesmo depois que iremos compartilhar este conteúdo em outras redes, né? Quem esperamos que assista. Essa live é a primeira de uma série, é chamada Café Empresarial. É um evento que ocorria mensalmente pela ACI, Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul, e contava com a participação variada, né, do seu quadro de associados. Em razão, né, do confinamento, discutimos internamente a necessidade de que alguns dos encontros presenciais se tornassem virtuais para que não perdêssemos, né, o contato entre os associados. O meu nome é Gabriel Quilicone. Atualmente eu sou gerente de assuntos corporativos e regulatórios na JTI, aqui de Santa Cruz, e ocupo também o cargo de diretor de sustentabilidade aqui na CI. Né? E dentro desse desafio, né, justamente, a ideia era propiciar debates que trouxessem assim um maior interesse das pessoas sobre o tema de sustentabilidade, especialmente que entendessem, né, muitas vezes há uma falsa compreensão do tema, até mesmo, né, pelo excesso de conceitos envolvendo sustentabilidade, como até mesmo tivemos a oportunidade de conversar em outras oportunidades, né, Laura? Sabemos que existe um universo de ecologia, sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, mais recentemente regeneração. Então isso gera uma confusão conceitual muito grande entre as pessoas. E a ideia deste café empresarial virtual de hoje é justamente trazer um pouco deste conceito e a amplitude do porquê que sustentabilidade também é cuidar de pessoas. Muitas vezes isso não está muito claro, as pessoas pensam em sustentabilidade muito mais como algo voltado somente ao meio ambiente, à natureza, né? E está comprovado que a gente tem que ter uma visão até mesmo holística sobre o tema, né? E até seria interessante a gente falar um pouquinho até mesmo de ecologia social, que é um tema que não é recente, né? Já deve ter algumas décadas aí de existência, mas ao mesmo tempo não encontrou um debate maduro ou suficiente, né? Especialmente aqui no Brasil, né? E para isso houve o convite, né? Temos a presença hoje da Laura Bergalo. Ela é a nossa primeira convidada desse café empresarial virtual. Laura, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco hoje. A Laura tem formação em administração de empresas, uma longa experiência em mundo corporativo, correto, Laura? E, Correto. e, e migrou desse mundo, né, corporativo para um universo mais social, né? E hoje ela atua como facilitadora em processos de desenvolvimento de indivíduos e de grupos, com formação em coaching ontológico, mediação de conflitos e sociocracia. Ou seja, um currículo extremamente interessante e atual para os temas de hoje, né? Como desenvolver pessoas para enfrentar os desafios aí desse novo milênio. Laura, por favor, seja bem-vinda aí à conversa.
Caso tenha faltado algo na sua apresentação, fique à vontade para complementar. E, por favor, a palavra é sua. Tá bom, obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas pela tosse. Hoje em dia a gente dá uma tossida, todo mundo fica preocupado, mas é que como eu tô com o chimarrão aqui, entrou uma erva na minha garganta, me deu uma tosse aqui. Desculpado. Obrigada, Gabriel e o pessoal da ACI pelo convite. Eu adoro falar sobre sustentabilidade social, sobre ecologia social, sobre por que olhar tanto para as pessoas, né? Eu acho que o Gabriel já fez uma bela apresentação aí, adorei. Mas eu queria trazer também que eu trabalhei por 17 anos no mundo corporativo liderando equipes, né? Seja equipes de projetos ou seja as equipes em que eu gerenciava, né? E acho que nesse processo todo eu aprendi muito do que fazer, mas também muito do que não fazer. E sofri algumas coisas também como ser humano nisso tudo e fui me dando conta que eu gostava muito de olhar para as pessoas, né? E me dava conta também que quanto mais as pessoas se sentiam incluídas nos grupos onde elas estavam, mais elas performavam, mais sentido tudo aquilo fazia. E aí eu comecei a migrar para esse lado de desenvolvimento social e de desenvolvimento de equipes, de grupos, de lideranças, para apoiar principalmente as lideranças nesse mundo que como está hoje, né? Tão difícil cuidar de uma equipe e fazer com que as coisas andem com tantas individualidades, né, diferentes. E eu acho que esse é um ponto bacana da gente olhar, né? Por que pensar nas pessoas é sustentabilidade? Acho que a primeira coisa a gente fazer é olhar para a evolução da consciência dos seres humanos. Eu acho que o Gabriel falou algo aqui de que algumas décadas vem se falando em ecologia social, mas se a gente for olhar para a humanidade, para o desenvolvimento da humanidade, é pouco ainda. A gente está no início, aprendendo a começar a cuidar mais das pessoas, né? E isso tem um motivo. Se a gente pensar na história, né? Tem outro ponto que eu queria trazer também, que é algo que vem se falando muito, e os líderes principalmente têm dúvidas de por que se fala tanto em liderança facilitadora. Tem se falado muito nisso, né? Agora um líder tem que ser um líder facilitador, né? O que é ser um líder facilitador? E acho que ao olhar para esse desenvolvimento da humanidade, a gente começa a entender um pouco por que ser facilitador, né? Porque se a gente for pensar, muito antigamente, sei lá, na época da pedra, né, ou na época do Egito, que seja, vamos olhar lá para o passado, os grupos, eles eram como se a gente imaginasse assim, um grande círculo com todo mundo ali dentro, meio misturado, meio orgânico, e quem mandava era quem podia ou quem tinha mais direito de, e todo mundo fazia meio que, o bando fazia o que o líder mandava, né? Tanto é que se a gente for olhar para o Egito, lá 3.000 anos antes de Cristo, não existe nenhum estudo que comprove a existência do eu. As pessoas não diziam eu. As pessoas não diziam, não tinham uma individualidade, não escolhiam o que queriam fazer. O que o líder mandava era o que tinha que ser feito, né? E tanto é que os faraós, quando morriam, eles levavam os servos juntos, né? As pessoas morriam e eram enterradas com o faraó porque tinham que servir ao faraó no outro mundo para onde ele estava indo. Porém, se a gente for olhar hoje para as lideranças, quantas lideranças existem que ainda atuam com o perfil de faraó, né? Que aonde eu for, todo mundo tem que ir comigo sem questionamento. Então, se a gente for olhando, e aí eu acho que o indivíduo foi... Desculpa. O indivíduo foi se emancipando, foi se separando desse grupo, né? Então, quando era uma coisa só, todo mundo tinha que andar junto, né? Inclusive, era uma questão de sobrevivência. Na época da pré-história, os grupos tinham que andar junto para sobreviver, né? Para um salvar, para o líder poder salvar todos, para poder comer junto, né? Depois, na época também da Grécia, se a gente for olhar, tinha muito da tradição, quem podia votar, quem era homem, rico e grego, né? Quem não era isso não podia votar. Então, se a gente fizer um paralelo com as organizações, hoje ainda, quantas coisas acontecem, né? Tem empresas que ainda têm, por exemplo, o restaurante da diretoria e o restaurante do resto das pessoas, né? Tem uns que têm mais direito de umas coisas, outros menos, né? E isso são coisas que estão começando a mudar, mas ainda tem.
A gente ainda tem É, muito eu acho que a gente disso que está percebe acontecendo. o ambiente corporativo não necessariamente é democrático, né? A gente percebe muitas vezes que a gente vive numa democracia, mas não necessariamente ela se reflete no nosso dia a dia, né? Não sei se você concorda, Exatamente. mas acho que é muito o que a gente vê. Totalmente. Totalmente. Mas aí também tem um outro lado, mas eu vou chegar lá, né? Porque daí, às vezes se parte um pouco, né, Gabriel, do que antes não tinha nenhuma democracia para uma falsa, às vezes, democracia, que se diz todo mundo pode tudo, mas aí também vira uma baderna, né? Tem formas de se trabalhar de maneira que a gente possa aproveitar a potência das pessoas, as capacidades das pessoas de maneira inteligente, eu diria. E eu acho que esse é o momento em que a gente está agora, né? Porque o que aconteceu? Então, tinha esse antes, só manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, os liderados tinham que fazer conforme o mais poderoso mandava, né? Mas na história as coisas foram mudando. Aí começaram a chegar os filósofos, começaram a chegar a época das descobertas, da ciência, em que as pessoas começaram a se dividir desses grupos. Então, era um grande bloco orgânico, que todo mundo vivia em grupo sem questionar. E aí, as ciências, os filósofos, a Revolução Francesa, as coisas foram começando na história, eu não vou entrar aqui na história, mas tem até uma palestra que a gente dá e fala um pouco sobre isso. Na história, começa a provar que começamos a ficar vários indivíduos separados. Só que nos separamos demais. E começamos a ficar bem individualizados, né? Isso teve um lado bom, porque a gente conquistou muita coisa, conquistou o divórcio, conquistou as mulheres votar e tudo mais o que as mulheres têm conquistado, até no mundo organizacional, que Os ainda tem direitos muitas, individuais, né, como um todo, certo? como um todo. A comida que eu quero comer, né? Hoje em dia, numa família, se tem 4 pessoas, cada um pode comer o prato que quiser, já tem comida congelada para cada indivíduo, né? Eu posso ver o filme e a série que eu quero na hora que eu quero. Antigamente eu tinha que esperar o próximo capítulo para eu poder ver, né? Hoje, se eu quiser ver uma série inteira numa noite, eu vejo. Então, numa família, cada um tem a sua televisão, tem o seu aplicativo, tem o seu telefone, o seu iPad. Então, pensa o seguinte, né? Vamos olhar para o mundo das organizações. Estão chegando pessoas nas organizações que já podem viver sozinhas do jeito que elas quiserem, né? Porém, a gente tem o lado ruim disso também. Conforme a gente está vendo que a pandemia que a gente está passando, né? Nós somos interdependentes. A gente tem uma individualidade, mas a gente depende uns dos outros. Só que o convite agora é que a gente possa depender uns dos outros de maneira inteligente. O que de melhor eu tenho para oferecer para o grupo onde eu estou? E o que de melhor esse grupo tem para oferecer para mim? E essa, eu acho que é a grande chave e a virada de olhar para a sustentabilidade social, né? Para a ecologia social. Porque vão chegando pessoas nessas organizações que sabem muito o que elas querem. E já não é tão fácil aquele líder faraó, ou aquele líder do manda quem pode, obedece quem tem juízo, dar conta dessas pessoas, né? Então, como cuidar disso? Como fazer de uma maneira democrática, porém organizada? Então, eu acho que esse é o grande desafio das lideranças hoje em dia, né? E até eu queria escutar. A gente tem algumas pessoas aqui que já foram entrando. Eu até gostaria de escutar, assim, quais são os desafios que os líderes têm, quem lidera equipes e lida com pessoas, se o pessoal puder escrever aqui embaixo. Seria que bem bacana a interação. Sim. Aliás, né? eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença do nosso presidente da ACI, aqui prestigiando a nossa live hoje. Gabriel Borba, obrigado aí pela audiência. Por favor, pode também colaborar aqui para o nosso tema de hoje. Laura, eu queria também aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores que possibilitaram, né, a realização dessa live hoje, a BRDE, a Gazeta, a Unisc e a PRIT. Obrigado, gente. Por favor, continuem com os patrocínios, eles são muito importantes aí para a continuidade dos projetos da ACI. Laura, tudo isso que você disse é realmente muito interessante, dessa ideia, né, de um grupo, uma unidade que necessitava de um líder, né? Mais ou menos trabalhar numa forma de alcateia, né? Acho que isso
Isso Acho que mesmo. isso muito aconteceu na história humana. Nós comentamos algo muito interessante também de estudos antropológicos em que os seres humanos conseguem interagir com até 150 pessoas, né, de uma forma muito próxima, ou seja, acima de 150 pessoas a gente perde aquele senso de conhecer exatamente cada uma dessas pessoas. E 150 pessoas hoje não dá um condomínio, né? Não dá um prédio comercial, não dá às vezes um departamento. Então acho que é muito complexo também para a humanidade em si, né? Encarando a forma com que evoluímos, lidar com esse volume de informações e tentar conhecer, especialmente para um gestor que às vezes tem centenas ou milhares, né, de liderados, conseguir conhecer minimamente cada um deles. Acho que isso é um desafio muito grande também pelo outro lado, né? Eu gostaria de trazer algo que nós temos vivenciado hoje, né, no ambiente corporativo. Nós percebemos, quando a gente fala que as empresas têm que cuidar de pessoas, muitas vezes as pessoas já entendem que a empresa cuida automaticamente. Não, mas cuidamos, né? Por quê? Seguimos as leis trabalhistas, né? Pagamos todos os direitos em dia, né? Concedemos férias de forma... Mas, claro, acho que é muito longe, muito além disso, né? Eu até gostaria que a gente pudesse explorar um pouquinho mais disso, porque, claro, quando a gente fala de pensar e cuidar de pessoas, a gente tem múltiplos vieses. Acho que a gente pode falar de direitos humanos, especialmente. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está literalmente... As pessoas costumam pensar somente em trabalho escravo ou forçado, né? Mas acho que a gente vai muito além disso, né? Por exemplo, a empresa possui um canal de denúncias, onde pode, de forma transparente, né, e com anonimato, né, anonimidade da pessoa que faz a denúncia, garantir que um caso de assédio seja efetivamente, né, investigado. Outras coisas, né? A empresa investiga se a sua cadeia produtiva respeita os direitos humanos como um todo. Não é só incluir uma cláusula num contrato de um fornecedor de que ele se compromete a seguir os princípios básicos, né? As diretrizes básicas de direitos humanos. Acho que a gente tem que começar a pensar em realizar diligências, né? Os due diligence dos fornecedores, para se certificar de que realmente eles estejam cumprindo, né? Hoje temos uma pergunta aqui do Gabriel Borba. Como administrar os conflitos entre colegas de trabalho, Laura? Acho que a gente pode analisar isso de uma forma também um pouco mais ampla, né? Entre os colegas e entre gestores, né? Sim, E é os verdade. colegas. Quais são as ferramentas hoje? Bom, acho que tem muitas ferramentas que podem parecer simples, mas elas são muito sofisticadas, elas são muito... elas precisam ter recorrência, sabe? Acho que falando nessa pergunta que o Gabriel trouxe, e olhando um pouco para esse caminho que a gente fez da individualidade ali, né, do individualismo, a gente conquistou muita coisa boa com esse individualismo, mas a gente virou egotistas, a gente gosta de falar, né? Porque é mais do que egoísta, não é só para mim, tem que ser do meu jeito e eu quero que todos façam do meu jeito também. Só que não é antes um líder, agora todos os indivíduos querem poder fazer do seu jeito, né? E isso gera conflito. E isso gera intolerância. E aí tem uma frase até que a gente diz que é assim, acaba virando a guerra de todos contra todos. E isso às vezes pode parecer forte, mas não é, porque se a gente for olhar para um metrô em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora mesmo, em época de pandemia, onde as pessoas precisavam estar em casa, todo mundo se aglomerando e se batendo e tentando entrar num vagão de metrô, isso já é a guerra de todos contra todos, né? E, às vezes, conflitos em organizações também são guerra de todos contra todos. É muito ego, é muita gente querendo eu posso, eu sei, né? É a força do eu que se individualizou tanto na nossa história que agora ela está lá naquele momento, eu quero, conquistei muita coisa, né? É uma questão que vem da nossa história.
Porém, a gente está começando a receber também áreas do futuro, que são áreas de compartilhar mais as coisas, de mais empatia, mais conversas. Uma nova geração também vem chegando aí, convidando para que a gente possa viver melhor em grupo, só que agora de uma outra forma, a partir da nossa consciência. E aí, Gabriel, parece que eu dei uma volta, mas vou tentar responder a pergunta que tu fez, né? Que é assim, então, como eu acolho todas essas individualidades que estão aí, chegando forte, eu, e consigo ajudá-las a olhar também para o outro, né? Então, é a gente começar a ser um grupo porque a gente escolheu ser um grupo. E não porque a gente precisou ser um grupo para sobreviver, ou porque a gente precisou ser um grupo porque alguém mandou que a gente fosse um grupo, ou que eu precisei ser um grupo porque alguém paga o meu salário e eu tenho que fazer, né? O grande desafio das lideranças é criar grupos porque as pessoas querem estar juntas e porque elas veem o valor em si, na sua capacidade para o grupo e no grupo também apoiando ela nas suas necessidades, né? E acho que isso é um trabalho de desenvolvimento das próprias lideranças. Tem muita coisa que pode ser feita. E eu acho que tem um ponto também que é legal de se falar. Hoje mesmo eu estava pensando, né? Eu vim do mundo da comunicação, trabalhei em agências de propaganda por muitos anos também, e eu penso assim, nossa, propaganda, né? Quanta gente faz propaganda e quantas agências de propaganda existiam lá na época em que eu trabalhava, hoje as coisas já mudaram um pouco, e tinham muitos clientes que faziam muita propaganda para conseguir melhorar os seus negócios. E eu acho que a área de desenvolvimento humano é um caminho que vai seguir também como era a época da propaganda, né? Todo mundo precisava fazer propaganda para conseguir vender. Hoje eu acho que todo mundo precisa investir, não sei, talvez seja porque eu trabalho nisso e acredito muito nisso, né? Em desenvolvimento humano com consistência e com ritmo nas organizações. Da mesma forma que existia uma verba para investir em propaganda o ano inteiro, é necessário ter uma verba para investir em pessoas o ano inteiro, todos os anos. Porque cada vez mais a gente é convidado por um outro lado, assim, eu que vim do mundo da comunicação posso falar isso, a gente é seduzido o tempo inteiro para reforçar o nosso eu, né? Então, eu posso, eu quero, eu devo, tem que ser do meu jeito. E tem essa outra contracorrente aí que vem do futuro que precisa agora também investir em nós com consciência. Então, eu acho que esse é o grande foco, o desenvolvimento de capacidades de grupos, sabe? De empatia, rodas de conversa, que as pessoas possam se conhecer. Acho que esse é um ponto muito importante, que é o seguinte, eu vim com o decorrer do desenvolvimento da humanidade, desenvolvendo o meu eu, mas eu ainda não sei lidar nem com o meu eu. Então, tem várias coisas que, por exemplo, eu trabalho, que é olhar para a fase da vida em que a gente está. As pessoas mudam a cada fase da vida. Quando eu estou lá com 20 e poucos anos, eu quero algumas coisas com 30 e tantos outras, com 40 outras, com 50 outras. E aí as lideranças colocam todo mundo no mesmo grupo e diz, a gente tem que ir lá fazer um negócio ou trabalhar juntos. Mas a gente tem capacidades, desafios, necessidades, sabedorias diferentes, né? Não, muito interessante, né? E Laura, tem um aspecto importante. Conhecer, né? Tem um aspecto importante. Eu percebo, por exemplo, que as entrevistas, né, corporativas, normalmente se restringem apenas a aspectos técnicos, né? Em determinadas legislações, falar sobre aspectos pessoais é até proibido, né? É ilegal. E isso é uma grande loucura, né? Claro, desde que você não use isso como aspectos discriminatórios, né? Saber se a pessoa tem filhos pequenos ou não pode ser um aspecto discriminatório. Mas, por outro lado, você, de alguma forma, você afasta mais ainda as pessoas, né? Por uma via legal, para que elas não tenham sequer um contato de se conhecerem um pouco melhor antes de começarem a trabalhar juntas, né? E isso vai totalmente em desencontro do que você disse, né, de pertencimento a um grupo, né? Eu vejo hoje muito os jovens querendo se conectar aos princípios de cada empresa,
E cada empresa realmente tem um corpo, né, de princípios, e isso acaba sendo muito interessante, porque isso se aplica na prática, né, e é aquilo que a gente diz, né, se há o match, né, entre a pessoa e a visão da empresa, né. Aham. Os jovens acabam levando isso extremamente a sério, isso hoje em dia, o que eu acho muito importante, porque antigamente todas as empresas era meio parecido, né? Acho que valores, Sim. princípios, objetivos eram quase sempre os mesmos, né? Temos mais uma pergunta aqui do Cassiano, diretor executivo da CI. Se nós teremos oportunidade de aprofundar esse tema quando tudo se normalizar, não só em Santa Cruz do Sul, né, mas acredito quando voltarmos ao novo normal. Né? O que Eu, você eu, acha? Vamos pegar esse gancho, Laura. Me diz, dentro disso tudo, o que a Covid-19 colaborou para avançarmos com essa agenda? Né? No que ela atrapalhou e no que ela colaborou para a gente avançar com tudo isso? sim. Eu acho que a grande colaboração que a Covid trouxe foi mostrar essa nossa interdependência, né? Que uns dependem dos outros. É Por verdade. mais, por mais que a gente tenha tudo o que a gente quiser ter, sim, muitas pessoas não, né? Mas assim, hoje um indivíduo de classe média, vamos olhar as organizações aqui, né? As empresas em que são sócias da CI, uma pessoa hoje pode viver na sua casa com tudo o que ela precisa, né? Viver sozinha, mas ela precisa de relações. Ela precisa. Agora a gente está vendo quanta gente dizia, eu gosto de estar sozinho, mas está sentindo falta agora de pessoas. Está sentindo falta de calor humano, está sentindo falta de conversar. Tu mesmo me disse, né, Gabriel? Isso foi algo que tem aparecido também para os clientes em que eu trabalho, né? As pessoas estão fazendo home office, estão com tudo que precisam para trabalhar, mas elas estão precisando conversar. Tu estava me contando que na empresa de vocês fazem rodas de conversa virtual. A gente também tem feito com alguns clientes, né? Simplesmente para escutar as pessoas, para dizer o que elas estão sentindo falta, o que elas aprenderam sobre elas. E eu acho que isso vai nos ajudar muito a ter, no mínimo, uma boa vontade das lideranças que antes tinham um pouco de resquício de olhar para as pessoas ou de olhar para uma harmonia em grupo, para ver o quanto o grupo é importante, o quanto o grupo pode se ajudar, né? Então, eu acho que isso foi uma das grandes, os grandes aprendizados e uma das coisas boas que o Covid nos trouxe. As pessoas verem que elas precisam ainda umas das outras, né? E que é bom E trabalhar junto. eu acho que é muito importante que a gente realmente percebeu agora que a gente pode estar muito conectado mesmo estando distantes, né? Isso hoje eu Também, percebo que as pessoas estão mais próximas do que jamais foram, né? Ou estiveram. exatamente. Isso é muitíssimo curioso, né? E eu até comentei contigo em outra oportunidade, né, Laura? Acho que especialmente citando o case da JTI, nós criamos algumas rodas de conversa virtual nesse momento, né, para possibilitar que as pessoas pudessem simplesmente desabafar um pouco, contar como se sentem, né, como estão se sentindo em meio a tudo isso, mas, enfim, com um tema bem aberto, né, vamos falar sobre home office, né, o trabalho remoto durante a quarentena. Então a gente acabou não direcionando o rumo das conversas e foi muito curioso porque depoimentos variados surgiram, claro, a maior parte das pessoas tentando se adaptar, né, a esta nova rotina de trabalho, mas a palavra culpa surgiu muitas vezes, né, nessas rodas de conversa e os motivos são variados. Né? Geralmente as pessoas sentem culpa por não conseguirem performar, né, com a mesma desenvoltura ou a mesma qualidade que performavam antes, né, estando dentro do escritório, o que é óbvio, né, mas é variado. Desde eu achei que eu fosse um grande pai, não sei matemática o suficiente para ensinar meu filho, não consigo fazer com que meus pais não saiam de casa, né? Então acho que as culpas são muito variadas. Isso é muito pesado também, por outra forma, né? As pessoas acho que ainda estão nesse momento de interiorizar o que estão acontecendo, né? Acho que é um momento de grande aprendizado para todos nós
E temos uma pergunta também da Cristina. Cristina, obrigado pela audiência. Querendo saber o que nós consideramos, né, o que nós acreditamos que será esse novo normal, né? Mas, claro, vamos falar do ponto de vista antroposófico, sociológico, não vamos entrar no aspecto de saúde, que não é o nosso mérito aqui. Sim. Então, eu acho que assim, tem muita gente que vai voltar a ser o que era. Eu não tenho nenhuma idealização de que o mundo vai mudar completamente, né? E isso é algo que eu estou aprendendo também cada vez mais. Um CPF por vez, assim, já tá de bom tamanho. A gente vai mudando o mundo devagarinho, né? Lá na consultoria que eu trabalho, na Laborama, a gente fala isso, né? Um CPF por vez já está valendo, a gente já está feliz. Então, assim, olhando para isso, eu acho que alguns seres humanos vão continuar querendo voltar logo para as coisas como eram, porque não dão conta de olhar para si, mas muitos outros vão olhar para si. Muitos outros já estão olhando para si. Eu outro dia conversava com uma cliente que estava dizendo, né, que ela viveu muitos anos no mundo corporativo, teve filhos, e os filhos logo foram para a creche, né, e aí agora ficou na quarentena e agora a empresa começou a querer voltar. E ela disse que começou a ter uma angústia. Ela disse, meu Deus, eu nunca fiquei tanto tempo com os meus filhos, eu estou querendo muito estar perto deles, como eu tive agora. E acho que isso vai começar a acontecer, e ela é uma pessoa muito influente na organização em que ela trabalha. Então, quem sabe ela vai ser uma motivadora para fazer com que as empresas talvez comecem a trabalhar de uma maneira híbrida, um pouco em casa, um pouco na empresa, né? Outro dia eu estava vendo o CEO de uma organização também trazendo outros pontos, por exemplo, de que as reuniões virtuais, em alguns momentos, transformaram as reuniões em mais produtivas. Então, que ele não ia mais começar a fazer bate-volta, assim, da cidade onde ele estava para São Paulo, vinha e voltava para uma reunião. Eu vou fazer a reunião do meu escritório ou até da minha casa, porque a gente consegue ser mais objetivo. Então, tudo isso tem gerado para as pessoas mais consciência. Eu acho que esse é o ponto, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Consciência. Não importa o que eu faça, importa que o que eu fizer, eu escolhi fazer. E acho que esse vai ser o novo normal de algumas pessoas, não de todas, mas de algumas pessoas. Eu escolhi isso porque eu pensei sobre isso, porque eu vi que isso faz sentido, eu vou fazer dessa forma, né? E eu acho que isso vai gerar, talvez, menos conflito, olhando para a pergunta do Gabriel, mais consciência das formas de se trabalhar dentro das organizações, nas casas, né? As pessoas... Quantas pessoas também dizem assim, os meus filhos são a minha prioridade. Mas, na realidade, acabavam não sendo. Agora que estão em casa com os filhos, estão vendo o que é ter prioridade, né? Um filho. Então, talvez vão olhar mais para a educação dos filhos, né? E eu acho que é a consciência, né? Que vai começar a Marinês, Laura, temos uma pergunta da Marinês. Marinês, obrigado pela audiência também. Ela disse que ouvi muito que o mundo não vai ser mais como era antes, né? Mas como será esse novo mundo? Acho que está dentro do que a gente vem discutindo aqui, Marinês. Claro, existe um novo mundo no aspecto de saúde, né? Com certeza, acho que muitas coisas vão mudar na interação entre as pessoas, né? Desde pequenas coisas. Eu estava lendo recentemente um artigo que dizia que provavelmente nunca mais teremos velas de aniversário nos bolos, né? Deus me livre alguém assoprar uma vela num bolo de aniversário. Isso é uma pequena coisa, evidente, né? Mas, claro, com o tempo isso vai impactar muito até as relações humanas, né? É difícil a gente avaliar como isso vai acontecer, mas eu gostei muito do que a Laura disse, de que, claro, não vamos imaginar que vamos ter uma expansão da consciência humana assim, da noite para o dia em razão da Covid. Mas, claro, se tivermos o despertar de algumas pessoas, né, para a importância de se cuidar das outras pessoas, especialmente dentro do ambiente corporativo, que é geralmente um ambiente muito estressante, de muita competitividade, muita cobrança, e não se consideram as individualidades das pessoas, né? Gestores poucos preparados, que não conhecem bem os seus times,
né, que somente cobram e muitas vezes sequer têm a sensibilidade de comemorar os resultados, né, isso, pequenas coisas, né, o que dirá outras coisas grandes, como a gente estava dizendo, sobre respeito aos direitos humanos, não só com o seu colega da mesa ao lado, mas com toda a cadeia produtiva, né, não adianta nada a empresa receber uma matéria-prima que a gente não sabe de onde vem, de que forma veio, né, então acho que existe uma consciência muito maior que deve ser despertada. E a gente pode discutir agora, Laura, quais são os benefícios, né, da gente cuidar das pessoas no ambiente corporativo, né? O que a empresa ganha? Está claro para nós o que ganham as pessoas, né, o indivíduo. Mas o que você vê como benefício direto para uma empresa que faz essa gestão correta e consciente das relações humanas? Perfeito. Eu acho que tem a ver, tem uma informação, tem uma coisa importante que eu gosto de dizer, que é assim, as empresas, para mim, são um grande palco de desenvolvimento social. Então, começa por aí. Eu acho que se ver como uma desenvolvedora de pessoas, como uma escola social, já é um grande ganho, né? Há um tempo atrás eu fiz um trabalho numa grande empresa aqui em Porto Alegre e eu ouvi de executivos dizendo assim, eu aprendi nessa organização o que eu não aprendi na minha família. Eu aprendi sobre educação, sobre respeito, sobre postura que eu não aprendi na minha família. Porque as famílias também estão, algumas delas, desestruturadas, né? Ou os pais já não têm tanto tempo para educar os filhos, ou terceirizam a educação dos filhos, ou precisam trabalhar e não dão conta de estar em casa. Então, valores que antes eram trazidos muito de família, isso também, essa individualidade foi acontecendo, foi se perdendo. E as organizações têm feito isso. Eu tenho visto muito nos clientes em que eu trabalho. As pessoas muito gratas por terem se desenvolvido como pessoas nas organizações. E essa gratidão se transforma também em dedicação, em motivação, em entrega, né? Agora mesmo, na época da Covid, quantas empresas têm feito diminuição de salário e Sim. as pessoas dizendo, vamos lá, tá tudo bem, diminui meu salário, mas eu tô aqui porque eu tenho um cliente que as pessoas estão dizendo isso. Eu tenho escutado depoimentos, uma grande organização aqui também do Rio Grande do Sul, e que as pessoas dizem, eu não estou preocupada agora que estão diminuindo o meu salário, eu quero fazer esse negócio continuar. Né? Então, eu acho que isso é o principal ganho, a pessoa se sente grata, ela vê a empresa até como uma família, porque ela acaba recebendo essa educação, acaba recebendo aprendizados que ela não teria condições de aprender na sua casa, né? Então, eu acho que, além de ser uma grande escola para a vida e se ver como uma desenvolvedora social, ganha em troca a dedicação das pessoas, a identificação das pessoas com a organização. Eu falei agora há pouco, né? Muita gente investia em propaganda para querer aumentar suas vendas. Eu acho que tem também uma nova geração chegando aí que não aceita mais tantas coisas que as antigas aceitavam. E o turnover se torna grande e é caro um turnover alto, né? Então, com certeza. Ter as pessoas mais dedicadas e com vontade de estar lá e fazer o negócio acontecer, porque eu acredito nesse negócio, eu tenho visto muita gente já nessa batida, né? Eu acho que esse é o principal ganho da organização. Então, e sem contar, assim, a gente se dá conta, né, Gabriel, tu estava falando outro dia do trabalho voluntário, né, que a gente estava conversando, quanto as pessoas se sentem bem ao fazer bem para os outros. Acho que tem isso, a organização se sente bem fazendo um bem para os outros, né? Acho que isso tudo gera uma saúde de grupo impressionante, impressionante. O que eu vejo de experiência, desculpa te interromper, não foi minha intenção. Imagina. Só para compartilhar, eu acho que, pela minha experiência, né, com o trabalho voluntário, um ponto extremamente positivo é que a gente se aproxima das outras pessoas. Não só de quem está recebendo, né, este voluntariado, mas os próprios colegas trabalhando em conjunto, porque você propicia que áreas, muitas vezes distantes, trabalhem juntas em algo que elas acreditam, né?
e que no dia a dia a empresa não possibilita esse tipo de desafio, digamos assim, né? Então, como é interessante o trabalho voluntário por várias perspectivas, né? Até mesmo para você conhecer melhor o seu colega do andar de baixo, enfim. Isso é bem interessante. E, Laura, eu queria aproveitar para ler 2 comentários aqui brevemente. O primeiro da Roberta Pereira. Obrigado pelo comentário, Roberta. Ela menciona que o novo normal está sendo construído, concordo plenamente, e que estamos verdadeiramente vivendo um dia de cada vez. Isso nos assusta, causa ansiedade e que a saúde mental será fundamental, com toda certeza, né? A gente sempre fala que um dia de cada vez, com toda certeza, para a gente não morrer de ansiedade, né? E também Exatamente. agradecer o comentário da Fátima. Ela diz: penso que não estamos preparados. Precisamos voltar a trabalhar, mas também ficar com as crianças, dar aulas, né? Esse é o novo normal, né? Que deveria ser o normal de sempre, né? Que acho que se perdeu em algum momento, Então, possivelmente mas aí sabe entre as revoluções industriais. você sabe que eu gosto de uma frase que já ouvi falar que é de um filósofo, depois me disseram que era, não sei a fonte, mas eu gosto muito dela, que fala um pouco disso assim, que é para a gente também não ficar se culpando de que a gente fez coisas erradas e que agora isso tudo está nos ensinando coisas novas, né? Que é assim, só pode ser integrado o que for devidamente separado. Então, eu acho que foi importante também a gente se dar conta de coisas que a gente está voltando a se integrar. Que seja com a família, que seja com os amigos, que seja com a própria organização, que antes era tão boa, eu estar lá dentro, agora eu não estou, eu quero voltar. Verdade. Né? Então, assim, eu precisei separar para poder integrar de novo. E aí, de novo, a palavra que eu mais gosto de trazer, com consciência. A virada, ela só vai acontecer se a gente tiver um desenvolvimento da nossa consciência. Então, o que está acontecendo comigo, o que eu gostava, o que eu vi que eu trabalhava e não gostava, o que eu fazia antes e não fazia sentido e agora passou a fazer, né? Porque daí a gente volta a se integrar, seja com a família, seja com a empresa, seja com as relações que a gente tem, com consciência, porque a gente escolheu. E acho que esse é o grande, essa é a grande possibilidade de se trabalhar com as pessoas também, com os conflitos que o Gabriel perguntou lá, né? No novo normal, por que a gente está junto, por que a gente quer fazer isso, por que eu estou nessa empresa, o que faz sentido para mim, o que a gente pode fazer juntos melhor, né? E isso tudo é desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo os grupos. Não é colocar todo mundo numa mesma sala ou num mesmo projeto e dizer vão lá porque vocês são adultos, que isso vai fazer com que as pessoas trabalhem bem. Tem muitas coisas no meio e desafios no meio de seres humanos quando eles estão juntos, que isso é o que o desenvolvimento das pessoas faz, né? Se conhecer, Concordo. saber a fase da vida que está, saber qual é o seu temperamento, né? A gente tem temperamentos diferentes, a gente tem atitudes diferentes, a gente tem formas de olhar para o conflito diferentes. E ao me conhecer, eu consigo, então, me relacionar melhor com as pessoas. E aí, voltando para a liderança facilitadora, é isso que a liderança facilitadora faz. Ela apoia as pessoas a se conhecerem para que elas possam trabalhar juntas com consciência. Porém, eu queria olhar um pouco para os líderes, né? A gente não nasce líder facilitador, né? Não é assim, ele é um grande líder. As pessoas aprendem a ser líder facilitador, né? Então, eu acho que aí também está uma grande possibilidade para os líderes começar a olhar assim. Não é uma cadeira que me dão que me transforma num líder. Eu preciso aprender a me desenvolver, né? E Laura, pegando esse gancho, né, de aprender a se desenvolver, acho que seria legal se você pudesse comentar um pouquinho o que é, então, o programa Germinar, que acho que é uma iniciativa extremamente positiva e moderna, né, que está à frente do seu tempo, com toda certeza, né? O que é o programa Germinar? Por que trazer isso, né? É importante explicar aqui ao nosso espectador. O programa Germinar é algo que nós estávamos pensando em trazer para Santa Cruz do Sul, né? E que, claro, foi um projeto interrompido
pela Covid, como tantos outros projetos também o foram, né? Aguardamos a volta à normalidade para retomar este projeto, né, que nós entendemos extremamente positivo e útil aqui para a comunidade de Santa Cruz do Sul, mas ninguém melhor do que a Laura para poder explicar um pouquinho, né, uma pessoa apaixonada aí pelo programa, e dizer qual seria o impacto, né, se a gente tiver condições de trazê-lo aqui para Santa Cruz do Sul. Por favor, Laura. Sim. Então, o programa Germinar, ele é um programa de 5 módulos e que ele é voltado para liderança facilitadora, né? E liderança não significa que eu seja líder de uma equipe, que eu seja só chefe. Todas as pessoas que trabalham em grupo são potenciais líderes facilitadores, ainda mais hoje em dia quando se fala em projetos, né? Cada vez mais haverão líderes situacionais. Se eu tenho determinada capacidade, eu lidero aquele projeto. Se outra pessoa tem, ela vai liderar outro projeto em outro momento. Então, para mim, o futuro vai ser esse. Eu vou ser líder em alguns projetos e liderada em outros. E quanto mais eu souber quem eu sou, eu ajudo a facilitar esse grupo, né? A facilitar o grupo a andar. Então, o Germinar, ele é um programa que apoia as pessoas a se entenderem como lideranças facilitadoras, né? Tem como base a antroposofia, que é uma filosofia, uma ciência, a gente fala que é uma ciência espiritual, que olha para a natureza do ser humano e coloca o ser humano como um elemento da natureza que somos, né? Acho que o ser humano esqueceu que faz parte da natureza tanto quanto os outros seres e que também tem influência. Né? Desconectou totalmente, mas de novo, isso fez parte da individuação do indivíduo, dos seres humanos, está tudo certo. E agora ele começa a se reconectar com consciência, né? E aí começa a se dar conta que também recebe a influência da natureza como qualquer outro ser da natureza. Então, o programa Germinar ensina às pessoas uma ferramenta que é o processo decisório, que a gente chama que é como trabalhar, tomar decisões juntos, da melhor maneira, como um grupo consegue tomar uma decisão juntas, ou pessoas juntas, ou um líder conseguir facilitar um grupo para que aquele grupo consiga, né, ou um cliente consiga tomar uma decisão. Em paralelo a isso, é impossível eu trabalhar com grupos se eu não me conhecer. É impossível. Não tem como eu facilitar outros se eu não me facilito. Então você diria que isso é uma jornada também de autoconhecimento, em primeiro lugar? Total. Ela tem 2 trilhas. Eu adoro dizer que são 2 trilhas. Uma é bem técnica, que é uma ferramenta que a gente ensina os grupos a trabalhar juntos. E a outra é de autoconhecimento. São 5 módulos e cada módulo a gente olha para um tema da antroposofia para me conhecer. Então, por exemplo, módulo 1, a gente olha para as fases da vida. A gente acredita que a cada 7 anos, a antroposofia traz isso, e várias outras filosofias também trazem, que a cada 7 anos a gente recebe algumas influências e alguns arquétipos que nos convidam a olhar para o nosso desenvolvimento. Então, a gente olha para esses de 7 em 7 anos e quais são os convites que a vida nos traz a cada 7 anos. A gente olha para os temperamentos. Nós recebemos a influência da natureza. Tem pessoas que são mais de terra, tem pessoas que são mais de ar, tem pessoas que recebem mais a influência do fogo, né? Então, tem 4 tipos de temperamento, que são, assim, temperos que a gente tem. Como eu reajo na vida. Tem gente que reage de forma mais quente, que é do fogo. Tem gente que reage de forma mais sólida, que é da terra. Tem gente que flui como o ar. E aí eu chego num grupo e acho que todo mundo é igual a mim. Não! Sim, faz sentido. Tem gente que reage de forma mais lenta e nem por isso essa pessoa é menos capaz. Ela só reage de uma outra forma. E aí eu aprendo a chegar nessa pessoa da forma como ela é. A gente olha para as atitudes de um líder. Existem 7 atitudes diferentes de cada líder, né? Tem pessoas que são mais de ação, tem pessoas que são mais de conexões. Às vezes eu coloco tem pessoas que são mais aprofundadas, que gostam de estudar mais. Pensa os erros que a gente comete trabalhando em grupo. Vamos lá, digamos que o Gabriel é um cara mais profundo, ele gosta do estudo. E aí eu coloco o Gabriel para fazer conexões dentro da organização. Não, mas não é a natureza dele. Talvez a natureza dele seja mais ficar na parte do estudo, o que não significa que ele não vai se desenvolver.
mas aí eu ajudo ele a se desenvolver conhecendo como ele é. E se ele se conhece, então, pensa aqui comigo. Se eu sou líder do Gabriel, e aí eu digo para ele assim, Gabriel, tu é uma pessoa mais de estudo, né? Tu é mais profundo, tu concorda comigo? Concordo, vamos te desenvolver para conexões, tu não acha que isso é um novo desafio para ti? Talvez, vamos olhar juntos. É muito diferente de eu dizer, vai lá e lidera todo mundo porque está na hora de tu trabalhar conexões. Concordo. E é assim que acontece na prática. Gente, você precisa se desenvolver, vai lá. Pula na e te vira porque tu é adulto, entendeu? Criança já tem em casa. Gente, concordo. não é assim, não é assim. Então, o líder começa a ter jogo de cintura e também saber, por exemplo, que eu tenho mais a coisa da profundidade, né? Então, às vezes eu trabalho com pessoas que são mais para fora e aí eu penso, eu tenho que pegar mais leve na minha profundidade, essas pessoas são pessoas mais abertas, então eu também me desafio a desenvolver outras características, porque isso não tá marcado na minha vida do tipo síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não! Ainda bem que não é de Gabriel, né? Não é de Gabriela. Não, eu quis trazer a música com Gabriela. Sim, tô brincando. Então, não, é bem interessante. E o que isso gera de impacto Gabriela, na comunidade? Né? Neste o grupo que gera formado pelo Germinar? Né? O que você já vê de resultados práticos de outras turmas formadas em outros municípios? Muita empatia. A gente recebe muitos depoimentos de gente assim, nossa, as pessoas começaram a me escutar mais nos grupos onde eu estou. As pessoas aprendem a fazer mais perguntas. É diferente de dizer assim, Gabriel, tu está sendo assim. Eu começo a perguntar assim, Gabriel, me conta um pouco o que tu quis dizer quando tu trouxe aquela citação, ou quando tu falou sobre aquele tema. Porque eu começo a entender que eu sou diferente do Gabriel. E eu começo a entender que a gente pode juntos chegar num lugar a partir de onde eu estou e onde ele está. Olha, Gabriel, eu estou aqui. Tu tá onde? Né? E aí a pessoa começa a se sentir escutada, começa a se sentir incluída, valorizada. Respeitada, tudo, sim. Tudo. Então, muitas pessoas que se diziam antes incapazes, eu me sentia incapaz, mas eu só descobri que eu sou um indivíduo com diferentes características. E agora eu escolho de novo a consciência. Eu tenho consciência de quem eu sou e eu escolho quem eu quero ser, como eu quero me desenvolver. Eu tenho consciência de que grupo eu estou e eu ajudo esse grupo a se desenvolver. Então, é menos manda quem pode, obedece quem tem juízo, e é muito mais vamos juntos a partir de onde cada um está. E a gente quer estar junto, isso é um outro ponto que as pessoas começam a se dar conta. O programa Germinar acontece, às vezes, algumas pessoas pedindo demissão de onde estão, porque se dão conta que não estavam no lugar isso é um despertar, né? É um despertar literal. Acontece, mas assim, quem quer ter na sua equipe pessoas que estão lá sem conexão, né? Então, às vezes é necessário que as pessoas saiam mesmo. Muitas pessoas ganham promoção, muitas pessoas criam negócios novos, porque é isso, elas despertam para suas potências, elas despertam para quem elas de fato podem ser, né? E muitas pessoas começam a criar grupos de maneira mais rica, consciente, né? Então, a gente olha para conflitos, alguém aí, o Gabriel, que é da ACI, não o outro, perguntou, né, como lida com conflitos? A gente olha para a escalada de conflitos, a gente olha para resoluções de conflitos, a gente olha para resistências a mudanças. A antroposofia fala que o ser humano ele tem 3 diferentes níveis, né? Que é o pensar, o sentir e o querer. E os seres humanos precisam trabalhar sempre com o pensar, o sentir e o querer integrados. Então, pensa na pessoa que só pensa e age. Ou, desculpa, ela pensa e... Que seja, ela pensa e age, ela não entra no sentir dela. Ela não faz coisas que faz sentido. Ela é aquela pessoa racional, assim. Tem que fazer, eu faço.
tem que fazer, vamos fazer. Mas faz sentido para ti? Tu sabe Não por que é que tu tá fazendo isso? Ou é aquele papagaio que só repete, né? Tem que ser feito desse jeito, porque dizem que... Sim, sim. Mas tu concorda? É muito diferente de alguém que... Ah, eu recebi essa informação. Deixa eu ver se isso faz sentido para mim. Ah, eu coloco no mundo. Ou aquele que só pensa e sente, pensa e sente, pensa e sente e não põe nada no mundo. Ou aquele que só sente e age, que é o seguinte, ai, veio para mim e eu botei no mundo. Não, só um pouquinho. Vamos raciocinar se faz sentido, se não faz. Então, o pensar, o sentir e o querer, se eles não andarem juntos, a gente vai agindo ou vai ficando muito parada na vida. Né? E isso que um pouco o programa Germinar ensina. Pensa, vê se faz sentido e age. Ou age, porque tem muitas pessoas que também fazem pelo caminho da descoberta. É um outro ponto que a gente trabalha no Germinar. O caminho da descoberta e o caminho do conhecimento. Tem gente que prefere, deixa eu conhecer esse tema, ver se faz sentido para mim, e aí eu coloco no mundo. Mas tem outros que são aqueles fazedores, né? Que é, deixa eu fazer, ao fazer, ver se faz sentido para mim, e aí eu crio um conceito. Então, tem isso também, né? Então, por que tem que ser sempre do mesmo jeito? Não, Laura, desculpe te interromper. Desculpe te interromper. Como eu sei, como eu já imaginava, você é completamente apaixonada pelo tema do projeto Germinar. E surgiu até uma sugestão aqui da gente fazer uma live específica sobre o Germinar, que eu acho que caberia completamente. A gente poderia desenvolver um pouquinho melhor quais são os objetivos, né? Acho que tem alguns pontos bem importantes ainda a gente deixou de tratar. Mas, claro, cumprimos a agenda de hoje, estamos nos minutos finais, antes que o Instagram corte a transmissão ao vivo, né? Queria te agradecer novamente, Laura, aí pela simpatia, disponibilidade, né? E generosidade em compartilhar com a gente aí tanta informação bacana. É sempre válido te ouvir falar, é sempre um prazer, a gente gosta muito de você e esperamos continuar a nossa parceria, que tenhamos a oportunidade aí de trazer o Germinar para Santa Cruz do Sul, se Deus quiser, a gente gostaria muito de ter esse privilégio, né? Eu acho que é uma experiência de vida mais do que qualquer outra coisa, né? E a gente entramos nos 2 minutos finais, eu queria te deixar aí aberto aí para você, se quiser encerrar, fica à vontade. Temos 1 minuto e 45. Tá bem. Vou ser breve. Bom, eu quero agradecer à associação, vocês terem se interessado pelo programa Germinar, para mim já é um presente. Para mim, quanto mais uma vez eu escutei uma pessoa falar assim, se mais gente fizesse o Germinar, o mundo seria muito melhor. Então, poder ter uma associação, né, com a influência que vocês têm na cidade que vocês estão, se interessar por esse programa e ter contato a tantas lideranças, assim, isso me motiva e me deixa muito feliz. Então, é um prazer enorme falar do programa Germinar, e um prazer enorme falar desses temas, porque realmente mudou a minha vida, e eu acho que pode mudar a vida de muita gente. A gente pode trabalhar e viver muito melhor em grupos a partir desses conceitos todos. Então, muito obrigada pelo convite, e sempre que vocês precisarem, eu estou aqui para falar, porque é isso que tu viu, assim, eu pego fogo quando eu falo disso tudo. Eu acho que pode ser muito legal, e tenho muitas experiências de pessoas que estudam isso e vivem a partir dessa experiência que a gente sugere, e mudam realmente as suas formas de se relacionar, e acho que isso é bom para todo mundo, né? Então, muito obrigada pelo convite. E eu também queria oferecer para vocês, na Laborama, que é a consultoria que eu trabalho, porque o programa Germinar é um programa que eu facilito, né, que é um programa nacional e até internacional, mas eu também trabalho em uma consultoria que se chama Laborama. A gente criou um e-book que se chama Como Estabelecer Relações de Confiança em Tempos de Mudanças e Incertezas. Então, se vocês quiserem... Coloca o link aqui nos comentários, Laura, vai cortar. Muito obrigado.